Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Você nos acompanha também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Luiz com Z, Carlos Resch. Então, nos acompanhe lá no Facebook também. É um público crescente, né? facebook.com/Luiz Carlos Reck. Nós temos tido acessos generosos, não só ao vivo, como também depois ao longo do dia. Hoje estamos recebendo aqui Mário Sérgio Martins, ex-vice-presidente do Internacional, ex-presidente do Conselho Deliberativo e conselheiro do Internacional há muitos e muitos anos. O Internacional vive um ano eleitoral. Já estamos chegando em setembro, logo ali tem eleição no Colorado e o presidente Marcelo Medeiros já está indo nos veículos de comunicação fazendo um levantamento do primeiro semestre, projetando o segundo semestre, enfim. E o Inter dentro de campo, correspondendo à expectativa, chegou a ser líder ontem durante 6 horas. Né? Entre 1 da tarde, porque o gol foi tarde mesmo, né? Foi no apagar das luzes, até às 7 da noite, o Internacional foi líder. Então, e aí quando a bola rolou no jogo de São Paulo, durou 2 minutos a liderança do Internacional. Então, durou mais ou menos 6 horas e 5 minutos por aí. Sexteamos na liderança, essa foi a verdade. Como o Trago comemorou na hora do churrasco. O churrasco de domingo foi na liderança. Foi a liderança, né? Mas eu acho que o Internacional, perto do que nós pensávamos, que nós discutimos já no início do ano aqui, está muito bem. Está muito bem, eu acho que hoje não pensamos não só em Libertadores, que já parece que uma realidade. Não, mas aqui eu fiz um cálculo ontem na Rádio Grenal, se empatar todas, o Inter está na Libertadores. E aí pensar que o sétimo lugar, nós estamos aqui, 12 pontos, se eu não me engano, em relação ao Internacional. Acho que o ano... E nós, torcedores, nós fizemos futebol no Internacional, estávamos precisando disso, né? De um ano bom, de um ano que nos dê conforto. Tu falava aí nesse programa em relação à eleição, nós temos que tomar muito cuidado, nós conselheiros, nós direção, nós, principalmente nós do Conselho Consultivo, do qual eu faço parte, né, de que o ano eleitoral ele não traga prejuízo. Olhe para o ano de 2020, 19 e 20. E olhe que sou uma pessoa que defendo a questão política no Inter. Nós temos que aprender a conviver com política. Mas nós sangramos muito, já tive a dizer que nós sangramos muito nos últimos anos. Temos que tomar o cuidado que essa próxima eleição não traga maior prejuízo para o Internacional. Né? Se nós pudéssemos, inclusive, não levar a eleição de um presidente para o pátio esse ano, seria muito benéfico para o Internacional. Talvez para a democracia, as pessoas que defendem que tem que ir a qualquer preço. Não pode ser a qualquer preço. Nós temos que tomar um cuidado excessivo, um cuidado muito grande este ano, para que o Inter não entre o ano seguinte de novo rachado. Né? Eleição para o Conselho Deliberativo é necessário, vai acontecer, e quem sabe a gente possa, numa união muito grande de forças políticas, inclusive aqueles que têm a pretensão de ser presidente, e o serão. As pessoas que estão aí, que têm a pretensão agora de ser presidente, de algum momento eles vão ser presidente do Internacional, porque têm condições, têm competência e são grandes colorados, né? Mas este ano de 2018 eu tenho solicitado, né, que os meus pares, os demais conselheiros, tomem esse cuidado, de que essa eleição, ela não aconteça de uma forma a desunir mais o clube do que tem acontecido nos últimos anos. E só tem uma forma disso acontecer. Nós não temos eleição para presidente e levarmos o atual presidente, e não é nenhuma campanha para o presidente Marcelo Medeiros, e sim para o presidente que está no cargo do clube, que podia ser qualquer um deles. Não há problema nenhum. Acho que o Internacional tem que tomar esse cuidado esse ano, porque pelo que aconteceu nos últimos 5 anos. Bom, o presidente, como eu disse, já começa a fazer uma espécie de explanação do que foi feito, que precisa continuar sendo feito e tal. Não é uma campanha escancarada, mas é uma apresentação de contas para dizer, nós precisamos continuar nesse tranco aqui precisa corrigir, acolá vai acontecer tal coisa, e é o que o presidente passa a fazer a partir de amanhã nos veículos de comunicação. Inclusive, estará aqui também nos próximos dias. Está aqui conosco também o Eduardo Souza, que é jornalista da Rádio Estação FM de Carlos Barbosa, e o Maurício Freitas, que é nosso parceiro de todos os dias. O cálculo que eu fiz, Eduardo, Mário Sérgio, é muito simples. Se o Inter fizer mais 19 pontos, o Inter terá 57. 57 será pelo menos sexto. Claro que ganhando 3 ou 4 e
empatando as outras e pode perder algumas, o Internacional chegando a 60, 62, vai ficar em quarto lugar. Pela projeção atual de pontos, se o Inter no retorno, se todas as equipes mantiverem exatamente o mesmo rendimento, a única equipe que tem um rendimento abaixo, o Inter, se ele tiver o rendimento que teve o Paraná nesse primeiro turno, pela projeção, dobrando a pontuação, ele vai ter o mesmo número de pontos e vitórias que o Corinthians, que é o 7º colocado. Então, mesmo com 14 pontos, o Inter estaria, com o Corinthians dobrando a sua produção, na 7ª colocação. Mas aí que tá. Claro, muitos clubes aumentam a projeção no segundo turno. O Inter tem que chegar a 62, 63 para ficar entre os 4 melhores. E aí o Inter pode até cair de rendimento. O Inter fazendo 25, 26 pontos, já passa dos 60. Mas essa mesma projeção que eu faço... Aquele cálculo que eu fazia, quando o Inter ia jogar contra Fluminense, Atlético e Paraná, se o Inter ganhasse uma das 3 e dobrasse a pontuação no retorno, o Inter iria para a Libertadores entre os 4. Então agora o Inter pode cair bastante de rendimento que vai para a Libertadores entre os 4. Eu sempre fiz, quando faço essa projeção de que, olha, alguém disparou e vai ganhar um campeonato, como aconteceu em alguns campeonatos, acabou não acontecendo, vídeo Grêmio, um ano que estava 11, 12 pontos, acabou não acontecendo, tem outros clubes também, né? O Grêmio vale o cálculo parecido com esse. Vale o cálculo parecido. Eu acho que nós temos que, na metade em diante do segundo turno é que nós vamos ter essas definições. E, inclusive, não podemos esquecer que alguns clubes grandes estão ali na iminência de visitar a zona de rebaixamento, né? O Botafogo, o Vasco e outros clubes aí, e esses vão jogar a vida. Tanto contra o Inter como qualquer outro clube. E isso talvez faça a diferença também, né? Então, acho que a tua projeção está correta, Rec, como sempre, né? Mas nós temos que definir o que vai acontecer a partir da metade do segundo turno, que é o que sempre acontece. E o Inter quer ser campeão, né? Não, só fiz o cálculo mínimo. Já tem eleição para isso. Já tem. Não, e como é bom ver a reversão de expectativa do torcedor, dos dirigentes, até nós mesmos da imprensa também, que antes do campeonato, até de forma não injusta, dá para se dizer assim, tinha-se uma incerteza, né, do que o Inter faria nesse campeonato. A maioria apostava que o Inter brigaria para não cair. Eu já, conversando com os amigos, gremistas, colorados, enfim, colocava o Inter na primeira parte da tabela, 19º, 8º, e hoje o Inter é, sim, candidato pelo desempenho em campo, pelos reforços que vieram e pela sensação de grandeza, né, do Inter. Ao trazer Paulo Guerreiro, tu já vê a ambição do Inter, né, que é disputar, brigar pelo título da competição. Um reforço desse tamanho de Copa do Mundo não é para simplesmente brigar por vaga, né, Mário? Acredito, o Rec também. Mário, essa ideia do Grêmio de trocar a data do Clássico Grenal, você acha que o Grêmio obtém êxito? Porque haverá outras convocações ainda esse ano. São mais 2 convocações em meio campeonato. Como é que vai fazer adiar até quando? Os clubes brasileiros, eles têm aí algumas definições durante alguns campeonatos, ou a briga por um direito que ele não tem, até porque podia ter discutido lá em setembro do ano passado, né, e não discutiu, né, porque não interessava, porque não era ele, ou podia ser o Inter, podia ser o Palmeiras, estaria aí não serve. Então, enquanto os clubes discutirem isso de forma amadora. Em benefício próprio, eu vou dizer o seguinte, que é o que está acontecendo com o Grêmio agora, individualista, pode ser até, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? O Grêmio agora está hoje numa reunião no Comebol e vai reunir lá o clube do Bolinha para poder definir quem é, e o Flamengo tem interesse porque disputa a Copa do Brasil, aí os outros também têm interesse também, vai virar uma salada, né? Não tem, eu acho que não dá para fazer o que o Grêmio quer, muito embora não seja tão injusto assim, né? Mas não quer o Grêmio quer. Segue o baile, quem tiver que disputar uma partida com menos um jogador, porque poderia, por exemplo, os jogadores estarem no departamento médico. Né? Ou suspenso. Então segue o baile. Nós temos que ter aí um plantel de no mínimo 22 jogadores para enfrentar isso também. Né? Eu acho que o presidente, a quem eu admiro muito, o presidente do Grêmio, né, perdeu uma bela hora de ficar quieto. Não fosse Grenal, o Grêmio nem lembraria dessa data FIFA. Ia deixar rolar, porque o Grêmio poupou times inteiros para partidas onde valia 3 pontos também. O Grenal vale só 3 pontos. E o Grêmio sem Jeromel disputou 6 ou 7 jogos antes da Copa. E aí vai fazer o quê? A Copa do Mundo vai pedir. Eu quero acreditar que não, que o Grêmio está discutindo sobre a tabela dele só. Mas aí, Rec... Não, porque é Grenal. Eu sei disso. Mas aí, Rec, uma coisa tem que ser dita e, de certa forma, uma justiça tem que ser feita. Nos últimos anos,
a CBF respeitava as datas FIFA. Acontecia o que vai acontecer com a Copa do Brasil. Existia uma janela de 10 ou 12 dias sem jogos do Brasileiro e voltavam a ocorrer os jogos um dia depois da partida das eliminatórias. Esse ano isso só não é possível porque parou para a Copa do Mundo. Mas sabiam lá atrás. Isso não é exato. novidade para ninguém. Isso não é uma regra nova. É. Só que não teria como respeitar, porque imagina, são 6 datas FIFA. Então seriam 6 datas FIFA, pelo menos 7 jogos seriam afetados diretamente. Como que a CBF vai jogar 7 jogos pra frente? Não tem como. E sem contar uma questão muito importante. A maior receita dos clubes hoje vem da televisão. Né? E a televisão também tem uma grade para isso. Não dá para estar discutindo em cima da quem te paga. Claro que dá para tentar ajustar algumas coisas, né? Mas esse ajuste, de novo, tinha que ser lá em setembro. O Grêmio joga contra o Santos fora de casa e é numa quinta-feira. Acho que aí sim, véspera de feriado e depois joga um Grenal. O problema é que esse é um problema recorrente também, né? A CBF constantemente desvaloriza o próprio produto ao marcar jogos em datas FIFA. Isso aí não poderia acontecer, na minha opinião. Mas é que isso acontece esse ano. Mas todo ano se discute. Não, acho que não. Primeiro, não são coincidentes os horários, pelo menos, dos jogos. Entendeu? Isso vai acontecer. Nós temos, no Brasil, hoje, nós fomos de futebol. Domingo às 11, domingo às 4, domingo às 19, segunda 1 ou 2, terça. Gente, é isso que nós temos que isso faz parte dos contratos dos clubes com a televisão. Sim. Faz parte. E quando se discute aí que no Premier League... que o Eduardo quer dizer que a data FIFA não podia ter jogo de competição nenhuma. Não, mas não tem... O Manchester explicou muito bem, esse ano é impossível. Não, esse ano, mas esse ano é impossível. Mas aí aconteceu. Ano passado e ano retrasado, que foram os anos de eliminatórias para a Copa, a CBF respeitava a data FIFA. Tal qual a Copa. Tal qual o próprio Mundial, que é eliminatórias fazem parte obrigatório. da Copa do Mundo. Aí, o que acontece? Ano que vem, muito provavelmente nós teremos o mesmo problema, porque tem a Copa América. E ainda é no Brasil. O negócio é ter jogador ruim. Não, mas Rec... Não tem convocação. Rec, se o Tite não tivesse nesse ciclo de curto prazo para testar jogador, se ele estivesse convocando para uma competição quente, para um jogo quente, nós íamos ter o quê? Pegando a Copa do Mundo, tinha o Cássio, o Fagner, o Jeromel e acabou. Os nossos clubes perderiam 2 ou 3 jogadores. Também é verdade. É porque o Tite está fazendo experimento. Agora, se ele está fazendo experimento no momento certo, não sei. Mas agora o experimento tem que ser feito agora. Também. Ele não vai querer que ele experimente na Copa ou na eliminatória. Agora, uma coisa eu disse hoje na Rádio Grenal. Pelo menos terminou essa frescura que todo mundo faz tese para tudo que é coisa, mesmo às vezes não sabendo bulhufas. O Kahneman tinha que ir jogar na Europa, porque senão nunca seria convocado para a seleção argentina, porque eles têm preconceito e não convocam jogadores que atuam no Brasil. Uma ova. Convocaram agora o Kahneman, como já convocaram o D'Alessandro uma vez. O Kahneman vai jogar na seleção argentina atuando no Brasil. E aí não precisa mais forçar a barra para ir para o extraordinário, enorme clube chamado Cagliari. Ah, para aí. Quer dizer, é mais fácil ir para a seleção jogando no Cagliari, porque daí saiu da América do Sul. Vamos parar com essa conversa. Mas o Cagliari desistiu já? O Cagliari já desistiu? Não. Já desistiu. Parece que já, porque o Grêmio quer mais dinheiro. O jogador vale, jogador de seleção argentina, acho que os caras têm que fazer... Não, é fato. Primeiro... Sim, mas agora vale mais ainda, eles não tinham dinheiro antes. Pode ser o contrato. Agora vale mais. Mas pode ser o contrato da vida. Vai para um outro clube, com mais forte, com mais poder econômico, né? Tu tá baita secando. Jogador. Que isso, secando, eu tô pensando torcendo pelo atleta. Pelo atleta. Pelo atleta. Você foi solidário. Solidário nessa hora e fazer um baita contrato. Mas que o teste mas não na vai Europa... precisar forçar mais a barra, né? Mas que o teste na Europa pesa mais do que o teste no futebol brasileiro, não tenha dúvida. Né? No Cagliari? No Cagliari ele vai enfrentar 2 vezes o Cristiano Ronaldo na Juventus. E aí? Foi campeão da América já, dele. Tem uma amostra maior que essa. O Jeromel só foi... Na cara dos argentinos. É que o Jeromel só foi convocado para a Copa e o Tite deixou muito claro, porque ele fez uma partida extraordinária contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. O Tite falou isso aqui na Ubra TV, então, que a partida do Mundial convocou o Jeromel. Por isso que nós fomos bem na Copa. Os critérios esdrúxulos. Mas todas as seleções... Na Premier League também jogou uma enormidade o Gabriel Jesus. O Petkovic nunca foi convocado quando jogava no Brasil? Mas é problema dele. Bom, mas na super seleção dele, né? Não, foi convocado sim. Pra Copa do Mundo? Não, pra Copa do Mundo não, mas ele foi convocado. Ele ia pras eliminatórias? Não ia, ele ia pra amistoso, Rec.
Ele ia para jogo pequeno para ser não testado. Não há Cristo que me convença que é mais importante jogar no Cagliari do que no Grêmio campeão da América. A seleção é aqui da América do Sul, não é a seleção da Europa. Uma seleção joga contra os europeus, Rec. A seleção joga contra... Pega a seleção da Argentina, tem 15, 16 jogadores que são da Europa. Convicção, o cara tem que jogar na Europa. Mas nesse caso só vai pesar o salário dele. Não, nesse caso sim, porque a amostra dele foi aqui. Se o cara aqui. fosse pro Barcelona, pro Real Madrid, pro PSG, é outra, eu concordo contigo. Mas se o cara vem o quê? Oferece o dobro que ele me paga. Né? Sabe-se que o custo de imposto lá é quase a mesma coisa que o do Brasil, um pouco mais. Não, mas a outra tese é que era terrível. Se não jogar no Cagliari, não vai ser convocado. Não, agora foi. Não. Acabou a conversa. Acabou. Então tu não segura mais dinheiro por isso. Rec, jogar... Não tô defendendo essa tese, mas um jogador do Cagliari tem mais chance de ser convocado para qualquer seleção do mundo do que um jogador do Brasil. Ah, não. Um jogador que disputa o campeonato Quando italiano... ele jogou no Atlas, ele não foi pra seleção. Quando ele jogou não sei aonde, ele não foi pra seleção. O Atlas é da onde? Do México. Então, eu tô falando da Europa, não tô falando do México. Não, eu tô dizendo, parece que jogar no Brasil é crime pros argentinos. Não, mas não é pra argentino. Um jogador brasileiro, o que o torcedor do Grêmio tá dizendo, viu? É só o Arthur ir pro Barcelona que ele é convocado. Mas ele foi convocado quando tava no Grêmio? Mas agora ele vai começar a ganhar chance. Ele só não foi pra Copa porque ele se contundiu um pouco antes. O Juliano, quando sai do Grêmio, ele sai do Grêmio na convocação seguinte, ele é chamado. Isso é praxe, Rec. É mais fácil um jogador que tá na Europa, pode ser no leste europeu, pode ser jogando na Rússia. É mais fácil um cara da Rússia aí do que um cara do Brasil. Concorda com isso? Não concordo, mas é uma realidade, é o que os números mostram. Agora, o que o Rec falou também é verdade. O Renato Augusto convocado estava na China. Voltando à questão da seleção... Porque é bruxo. Não dá pra botar bruxo e ovelhinha, não dá pra botar na... Aí é onde eu ia chegar. Tu não pode levar uma seleção, embora com os 11 melhores, limitada. E a nossa seleção este ano foi limitada. Nós tivemos sérios problemas, né, de jogadores. Nós tivemos lá, lateral lá, que não sabia o que fazer mais. Nós tivemos aí problemas no ataque, tu olhava pro banco, perdeu o Casemiro, não tinha ninguém para botar, entendeu? Acho que a seleção foi, eu não sei se é ovelhinha, ou se é bruxo, ou se foi uma convicção equivocada do Tite, talvez ele aprenda com isso, mas realmente esse ano a seleção foi limitadíssima. E eu não estou falando em craque, tinham craques, mas se os craques não jogavam, ninguém mais jogava. É porque não tinha, ele olhava pro banco e ia botar quem para mudar o jogo? Nada. O Gabigol... Quem jogou muita bola foi o Douglas Costa. É que antes de ir pra Europa, o Gabigol era o cara pra seleção. Foi pra Europa, mostrou que não deu certo. Olha que a carreira dele. O Damião, quantas vezes foi convocado pós-Olimpíada? Ele seguiu jogando no Santos, jogou no grande Santos. Ele lesionou no Inter. Sim, mas jogou no grande Santos, jogou no grande Cruzeiro, joga no Inter. Mas não jogou nada. Aí foi o problema foi o Damião, não foi o país. Ali eu não... Ele foi convocado quando jogava no Inter. Mas olha o custo. E aí? Ele jogava no Inter, ele foi convocado. O Nilmar, quando jogava no Inter, foi convocado. Tanto é que o Dunga, numa decisão de Copa do Brasil, convocou para a gloriosa Copa das Confederações o Kleber e o Nilmar. Ele jogava onde? No Inter. Mas pega a convocação atual, Rec. 90% dos jogadores não são daqui. E é o jogador sair daqui que ele vai aparecer na seleção. Os bons saem daqui. Só por isso. O Luan foi convocado quando estava no Grêmio. O Jeromel foi convocado uma vez quando estava no Grêmio. Bom, aí vamos voltar pro Luizão também, que foi convocado quando estava aqui. Mas não é, Rec. Eu tô pega a seleção dos últimos 8 anos. Os últimos 2 ciclos de Copa. Os jogadores prioritariamente convocados são os que estão na Europa. Agora o Tite está... Mas é que para outros países vão os fracos. Mas quem é que vai jogar no futebol argentino que está pelado? Agora é que começaram... Mas não estamos falando... de carreira alguns. México, outros que... Rec, a gente está falando de cruzar o oceano, esquece a Argentina, esquece Chile, esquece México, esquece Estados Unidos. Eu estou concordando contigo, só estou colocando... Caramba, foi convocado para a Argentina jogando no Grêmio. Não foi no Cagliari, não foi nada. Foi convocado para a Argentina jogando no Grêmio. Quem que foi o primeiro a falar do Kahneman lá? E aí, depois disso, eles começaram a falar? Dunga. O Dunga. Se não fosse o Dunga dar uma entrevista no Olé, ele não jogou, ele decidiu contra um time da Arábia Saudita, da Libertadores da América, não foi contra o Lanús, né? E ele foi na convocação seguinte para a seleção, né? Não foi 2 anos depois. Por isso que nós vimos o que aconteceu com a Argentina. É por isso que o São Paulo saiu também, o pessoal não estava concordando. É meio caolho. Cada treinador pro seu critério. Foi uma piada esse treinador da Argentina. Não conhece a letra. Foi uma piada, né? Foi uma piada. A seleção argentina não merecia isso. E olha que eu não gosto deles, hein? Mas o presidente Pífero foi contratar lá o São Paulo, ele e
O presidente Grifo e o Luiz Fernando Costa, meu sócio, tiveram. Não, o Costa também estava junto, acho que estava vivo ainda. Não. Foi depois? Não, ainda bem. O Luiz Fernando Costa contratou... O Costa trouxe o Aguirre. Diego Aguirre. Não, eu não aprovaria se tivesse contratado. Eu não aprovaria, por tudo que se conhece dele, né? Mas ele tinha feito um grande trabalho no Chile, né? Pois é, mas tu conhece ele. Foi a melhor seleção chilena, né? Conseguiu ganhar 2 Copa América contra a Argentina. Mas o maluco é o louco Bielsa. Bom, ele é fã do louco Bielsa. Né? Então tá, são dois malucos. Que o espelho dele é o louco Bielsa. Malucos. Bom, mas... E o Diego tá fazendo um bom trabalho, de Aguirre no São Paulo também, né? Mas sabe, eu vejo o São Paulo jogar e não me convence. Olha, e tem 41 pontos, é um caminhão de pontos, né? O Grêmio virou contra eles aqui, o Inter empatou com eles lá. Aliás, o Inter jogou uma má partida naquela vez contra o São Paulo. Se tivesse jogado bem, tinha ganho o jogo. O São Paulo é um time de jovens, né? Acho que é um... Ontem botou mais jovens ainda. Eu acho que isso vai trazer prejuízo para ele nesse segundo turno, né? Porque aí a cobrança é maior. Tu já sabe onde é que tu tá e estão te cobrando mais. Sabe quem tá na frente, quem tá atrás, né? Não é que nem iniciar o campeonato. Os clubes se conhecem agora, no segundo turno. Eu acho que o São Paulo ele tem 2 trunfos muito interessantes, né? O Diego Souza e o Nenê. São jogadores extremamente experimentados. O Everton está bem encaixado também. O Everton, junto com o Zé Rafael lá do Bahia, quem sabe tenham sido os 2 maiores destaques, junto com o Everton do Grêmio, o Nico Lopes do Internacional, do primeiro turno. Foi. O Nico, o Everton no Grêmio, o Zé Rafael. É que o Everton do Grêmio... O Everton do São Paulo, sim. O Everton do Grêmio... O Patrick é meio, como é que é, funcional, né? Mas ele é carregador de piano. Pode ser carregador de piano. Não, comparado com estes... Não, para o time ele tem que ser fundamental, Patrick. Sim. O Patrick. Patrick ontem estava todo cheio de frescura. Fundamental, né? Então, dando o driblezinho de efeito. Não, mas o driblezinho de efeito ali foi, não foi só o que ele fez. Quando pega um jogador que só faz isso e não consegue, é outra coisa. Mas ele fez um negócio bom. Ele mostrou que tem recurso técnico. É verdade. Aquilo ali, para ele se livrar do adversário. Acho que o Patrick tem sido um dos jogadores que justificam a atual situação internacional, como outros, né? Eu diria que é o termômetro, viu, Mário? Não é o principal jogador, mas o time depende fundamentalmente. Agora eu vou dizer, não sei. Acho que o Inter, eu concordo em parte, eu acho que o Inter deixou de ser dependente de algum jogador. Acho que faz falta, sim, faz falta, mas consegue o treinador do qual eu fui um dos que não gostei no final do ano, coloquei para ti, e hoje que bom que eu queimei minha língua, né? Que bom, né? Mas ele conseguiu fazer esse time jogar sem ter donos de posições. Agora, que coisa do destino, né? Ontem quem ia bater aquela falta seria o D'Alessandro. Quer dizer, o desafeto dele bateu e fez o gol porque ele não estava no banco de reserva por estar contundido. E bateu bem, né? Não foi ao acaso, não foi a sorte, bateu bem. Olha a circunstância toda também, ele teve sangue frio ali para bater, 50 minutos praticamente de jogo. E esses 3 pontos iam ser fundamentais, né? O Inter empatando em casa com o Paraná seria uma decepção grande. Não pode. Ele foi lá, decidiu. E olha como é que são as coisas. O meu neto ontem, né? O meu G acabou não podendo ir. E aí saiu o gol, saiu o gol, né? 1-0, né? Então estava quase saindo. E ele disse: pai, foi o D'Alessandro? Eu digo: quase, filho, quase. Não vou decepcionar o guri, né? O D'Alessandro fez um gol parecido com aquele ali contra o Grêmio. Foi. E tu sabe que muita gente, não sei quem é que falou hoje, que pediram pro Camilo cruzar. Os jogadores pediram pro Camilo cruzar. E ele disse: não, vou bater direto. Tem essa de cruzar, alça para a área. Claro que daí tem 7, 8 para tentar a conclusão, tenta fazer na marra. Estava louco para se redimir dos pênaltis que ele não deu, pelo menos um, né? Então, quem sabe dar os pênaltis. Porque naquela parada do primeiro tempo, para tomar água, tem um auxiliar que mostra para ele o movimento do braço, né? Que o jogador aqui a bola vem, a bola trocou a direção, alterou a direção da bola e o braço não estava colado. Evidentemente, ele levou vantagem. Né? É automático no futebol isto. Né? Não deveria ser. Mas aconteceu. Se ele teve intenção ou não, ele prejudicou o Internacional com um lance. Não se fala de intenção, fala com o gestual, como ele estava. E ele tirou assim a circunferência do corpo. Eu acho que o maior erro dele, esse aí foi erro. Mas o outro, o pênalti no Nico Lopes. Do impedimento ali? Claro que não. Foi ridículo aquilo. O Nico partiu de trás, eu disse: mas será que eu tô tão enganado com aquela baita cabine, aquela baita visão lá de cima? E tu tá olhando o bandeirinha, tá olhando a posição da defesa. Bom, se o Pote pegar a bola, é impedimento. Tendo para expulsar o goleiro também, né? Porque ele ia em direção ao gol. Para expulsar o goleiro.
Então eu acho que o Inter ficou de bom tamanho. Foi feito justiça, né? Foi feito justiça, né? Agora, tu não pode, nós clubes, pagarmos seis árbitros, né? Para o árbitro dizer o seguinte, não, eu vi, sei lá, como eu ouvi ontem à noite num outro programa, uma pessoa que foi ex-árbitro, né? Dizer o seguinte, tem árbitros que eles não ouvem os seus auxiliares. Entendeu? A decisão é dele e pronto. Não pode. Ainda tem isso? Tem isso. Eu ouvi de um ex-árbitro isso. A decisão é minha. Eu é que decido, não é ele. Então pra que botar? Bota 3 como era, assim tá bom. Esse tipo de cara que falava, vocês citaram, né, que não ouve os demais auxiliares, nem com o VAR, vai querer aceitar a opinião. Não, mas aí... Aí brigar com a imagem. Alguns vão tentar. Aí vai pra um gancho eterno. O cara diz, olha, eu avisei, ele resolveu bancar. Opa, quer dizer que nós damos uma tecnologia para ele e ele acha que ele é... Mas os árbitros... Isso a gente viu na Copa do Brasil, nos jogos em que já foram realizados com o VAR. Grenal vai ter VAR? Não. Não é na Copa do Brasil? Não, é Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, os clubes não aprovaram. Mas aqui, não pode ter um, no Gauchão teve. Não, mas aí os clubes aprovaram e pagaram. E o Chico Noveleto aqui conversou com ele. Mas se eles quiserem contratar de novo... Não pode. Ou é para todos ou não é para nenhum. Primeiro porque... Mas peraí, vocês lembram o que se disse na época? Quem é que pagou o VAR? Foi o mandante. Foi o Inter. Sim. E no próximo, o Grêmio ia pagar. Qual é o próximo? O ano que vem? O próximo do Gauchão. É no ano que vem? Sim. A gente pode lembrar, Rec, que no Gauchão, o primeiro Grenal, que é o Grenal que estava marcado previamente, teve VAR. E nos 2 Grenais eliminatórios não teve o VAR, porque a FIFA exige que seja comunicada 15 dias antes da utilização do árbitro de vídeo. E como existia apenas um intervalo de 7 dias de um jogo para o outro, não era possível implementar o VAR. Poderia ser utilizado o sistema para treinamento dos árbitros, mas sem comunicação com o campo. E condição técnica tinha para fazer. Condições técnicas, tudo existia, só não existia o prazo regulamentar definido pela FIFA. Então, e agora no Campeonato Brasileiro é impossível. O regulamento é outro. O regulamento do Campeonato Brasileiro não prevê o VAR. No Campeonato Gaúcho previa o VAR, até porque existia essa ideia dos clubes de utilizar essa tecnologia. Mas já que a gente está falando em TV, deixa eu aproveitar, Dr. Mário Sérgio Martins, no Conselho Consultivo, deveriam ser debatidos muitos assuntos, e um dos assuntos que nós já recebemos várias perguntas sobre ele é o contrato do esporte interativo, porque o Santos já deixou claro que quer rescindir esse contrato. Pelo que o senhor teve de acesso ao contrato, existe essa possibilidade? Tem como pleitear isso? O Inter deveria pleitear isso? O Mário Sérgio Martins responde depois do intervalo comercial. Com muito prazer. Grêmio venceu o Corinthians sábado e alcançou a 3ª vitória seguida na competição. Inter, 4 vitórias seguidas, né? Venceu o Atlético Fluminense fora, venceu antes o Botafogo e agora venceu o Paraná. Tricolor se manteve em 4º, 3 pontos à frente do 5º colocado e 5 do líder São Paulo. Quer dizer, o Grêmio está a 5 da liderança. Vitória foi a primeira de um clube gaúcho na Arena Corinthians. A equipe encerrou o primeiro turno com a melhor defesa, tomou só 8 gols o Grêmio, né? Um negócio impressionante, em 19 partidas, menos de meio gol por partida. E usando reservas. Segundo turno começa quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena. Só falta agora o Maurício me dizer que o Bressan é melhor do que o Kahneman. Com Everton e Kahneman convocados, direção gremista fará solicitação para alterar datas das partidas contra Santos e Internacional. O Bressan, eu não vou cometer essa heresia que você tenta chamar ele de Bressamito, né? Mas o Bressan substituiu... é Bressamito. Não é mais Jeromito, é Bressamito agora. O Bressan em 7 jogos, em sequência, substituiu o Jeromito. Internacional venceu o Paraná ontem no Beira-Rio, golaço do Camilo no último minuto, ou no penúltimo minuto, deu a saída e deu, né? Colorado chegou a 38 pontos, sua melhor marca em primeiro turno na história dos pontos corridos, agora é vice-líder 3 pontos atrás do São Paulo, ou seja, o Odair superou o Tite. Nos últimos 4 jogos são 4 vitórias, nenhum gol sofrido. Segunda melhor defesa da competição, apenas uma derrota do Internacional nos últimos
15 jogos. Equipe volta a campo quarta-feira contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Fabiano, Nico Lopes e Potker levaram o terceiro amarelo e estão fora. No lugar do Fabiano deve jogar o Zeca, no lugar do Nico deve jogar o Camilo, e no lugar... Não foi o Potker que levou o terceiro cartão amarelo aqui. É o Jonathan Alves. Eu li errado aqui. Mas olha aqui, ó, é o Jonathan Alves. No lugar do Jonathan Alves, pode ser o Potker o substituto, com o Luca ou o Rossi ingressando no ataque. Então, para mim, joga Zeca na direita, ou até o Dudu, porque o Zeca não se sabe se vai ter condições normais. No lugar do Nico, pelo moral adquirido, deve jogar o Camilo, né? Poderia ser o Juan Alano. E no lugar do Jonathan Alves, aí sim, Luca ou Rossi, né? Porque eu acho que ele não vai colocar o Brenner, né? Não, o Brenner é um jogador que deve entrar se precisar durante o jogo, mas não, acho que não vai colocar. Não vai manter o sistema. Não, dou certeza que não vai colocar. Olha aqui, ó, os 4 primeiros, São Paulo, 41, Internacional 38, Flamengo 37, Grêmio 36. Depois se classificariam para a pré o Atlético 33, Palmeiras 33, e aí deve se classificar ou Corinthians ou Cruzeiro, com a péssima campanha que fazem. Se houver uma 7ª vaga, um deles estaria na próxima pré-Libertadores ou primeira etapa da Libertadores, como queira. Ou no caso do Cruzeiro, que pode brigar por essa vaga, se ele ganha a Copa do Brasil, ele já vai com a vaga direto para a fase de grupos. Aí para a fase de grupos. Aí olha aqui, ó, Vitória 19, Atlético Paranaense 18, reagiu o Atlético, hein? Ceará 16, Paraná 14. O Vasco tem 19 também, mas tem 2 partidas a menos. Aliás, 3 partidas a menos, porque joga hoje contra o Ceará, né? E o Sport Recife tem 20 pontos. Chapecoense 21, Santos 21, Botafogo 22. Quer dizer, do Fluminense para baixo, América 22, Bahia 22, Botafogo 22, Santos 21, Chapecoense 21, Sport Recife 20, Vasco 19, Vitória 19, Atlético Paranaense 18, Ceará 16, Paraná 14, a rigor, lutam apenas para não cair. Já voltamos. Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Casas de madeira em especial, financiamento é direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Você fala com o Fernando, pode ligar agora. Visite o site para saber mais, madelombacasaeconstrucão.com.br. Vai sair negócio. Liga para o Fernando, fala lá. Olha, eu posso investir tanto de entrada. Isso aí se acerta, se ajusta. A melhor maneira de pagar cabe no seu bolso. Padaria Laúde, alô, seu Edson, fale com o seu Edson, faça um encontro de negócios, confraternização, lá mesmo na Padaria Laúde. Tem um espaço para até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Você envia e-mail para reservas@embaixador.com.br, diz que assistiu aqui na Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção também para o embaixador. Está aí o telefone na tela, 3215-6600. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Seu Wilson, lá da FAC, uma das grandes figuras da sociedade aqui canoense. O contrato do esporte interativo pode ser rompido? Vamos lá. Eles têm outros canais. Vamos lá. Evidentemente que eu não vou entrar nos pormenores do contrato do Inter com a Interativa, né? Mas qualquer contrato, né? Quando não consegue entregar o produto, a rescisão se impõe. A opção do Inter de uma alternativa é do Internacional. Não foi ele que rescindiu, não ele que deu causa para a rescisão. Então, certamente, primeiro, conhecendo o jurídico internacional como eu conheço, que é o mesmo,
é o mesmo daquela época, né? Com exceção do vice-presidente. Os demais advogados, né, são os mesmos, né, são competentes, conhecem muito de contrato, né, tem sim no contrato, né, uma proteção para o internacional, assim como deve ter uma proteção para a Interativa. Mas, mesmo que não tivesse, a legislação brasileira protege, a rescisão protege a quem não deu causa. E quem não deu causa no internacional. A opção da execução do contrato é do internacional. Certamente, a rescisão, se não for esse o outro entendimento, se impõe. Pois é, mas se quiser passar nesse Turner aí, qual é o outro? Não. Turner tem o TNT e o Space. Não está entregando o produto. Não está entregando o produto. O internacional vai decidir se quer ou não quer. Porque não vai conseguir fazer a repercussão pré-jogo, pós-jogo e tudo mais. E aí, o que acontece? Nós não tivemos possibilidade, ainda não nos foi passada uma discussão, e talvez nem precise ser passada para nós uma discussão, mas certamente o presidente vai, ou o conselho, vai explicar qual é a posição que tomou o executivo do Inter, né? E certamente vai ser a melhor situação. O Santos já está rompendo, né? O Santos já encaminhou... Bahia também, né? O Inter deve estar já encaminhando para resolver o assunto, né? Chama-se resolveram, porque não tem o que fazer. Será que a UEFA vai entrar também? Pois é, e aí? Que rombo, hein? Pois é. O dinheiro de luva, mas é que no Brasil é que eles pagaram luvas, lá de repente foi um outro acerto. Não, lá é multa. É licitação, vai ter uma multa, certamente. É. É que deve ser pesada, né? Que deve ser pesada. Mas aqui deve ter multa também. Luvas é só para não fechar com a concorrente. Luvas é uma premiação por fechar o contrato. Né? Eu acho que o Inter também receberia uma multa. Mas eu acho que vai acabar se resolvendo de uma forma, digamos, amigável, né? Para que todo mundo saia bem. Não é interesse de ninguém continuar pendendo disso aí, nem a televisão e nem o internacional. Surgiu uma informação que... Não vai faltar alguém para elogiar o presidente Pifre, viu? Só agora vai ganhar dos dois lados. Ganhou dobrado. Vai ganhar... Mas surgiu uma informação que a Turner estaria criando um novo canal de esportes, né? Eu li isso pela manhã na internet, um site confiável e tal. Poderia estar sendo criado um novo canal. E daqui a pouco... Né? Mas sim, mas aí tu troca um dos contratantes, tem que examinar também, né? Porque tu, evidentemente, quando se contratou lá atrás, se contratou pelo produto e por quem vendia. Mas demitiram um monte de gente. Se fosse só criar um novo canal de esportes, não demitir um monte de gente. É que o problema, né, Rec? Por que a Turner tomou essa atitude? Primeiro, por audiência baixa, não alcançaram os índices que eles imaginavam, mas uma das novas donas dos canais do grupo é dona também de uma operadora de TV por assinatura. E aí, uma questão local poderia fazer com que o CAD, por exemplo, impedisse essa compra e aí ia melar um negócio global que envolve a AT&T, envolve, enfim, grandes conglomerados globais, e eles quiseram evitar que uma questão nacional envolvesse e atrapalhasse ou até impedisse um negócio desse tamanho. Também pode ser visto por aí. Então, por isso, essa é a alegação oficial do porquê eles encerraram os canais com a marca Esporte Interativo nas operadoras brasileiras, por enquanto. A verdade é que o Internacional tem que resolver essa encrenca para mostrar os jogos para o seu torcedor, que é isso que o torcedor está se perguntando agora. Eu vou ver os jogos do Internacional. Mas eu não tenho dúvida que vai ser resolvido, não tenho dúvida nenhuma. Esse é o canal fechado. Até por interesse podemos dizer assim, se for a Globo, até interesse da Globo de resolver isso, porque ela procurou o Internacional insistentemente, antes, durante a assinatura, durante as conversações e até depois. Porque agora ela não precisa mais fazer acerto com o esporte interativo. Se os clubes romperem, é só acertar com os clubes e deu. Mas aí tem uma questão importante, que nesse ponto que você disse, o torcedor quer saber onde ele vai assistir os jogos. O pay-per-view segue exatamente como é hoje. Sim, o que vai influenciar... Canal aberto e pay-per-view é ok. Canal aberto, pay-per-view. Então, o jogo que eles querem passar no canal aberto, eles podem seguir passando. E o jogo que eles querem passar no pay-per-view, eles podem... Quer dizer, o jogo do pay-per-view são todos. Então, todos os jogos do pay-per-view seguem. O que a Sport TV não terá de opções, ou pelo menos nesse momento não teria de opções, é transmitir no Sport TV, que é o canal 39. Mas no Sport TV eles transmitem um ou no máximo 2 jogos por rodada. Então não é algo que vai impactar de maneira tão significativa o torcedor. Não, na vida do torcedor. Porque o torcedor que quer assistir todos os jogos, ele vai seguir pagando mas um Grenal, por exemplo... Mas o Grenal do Campeonato Gaúcho é pay-per-view, eles não passam nem na aberta para vender pay-per-view. Na fase classificatória, é obrigatório ser no pay-per-view. Né? Eles botam no pay-per-view para vender pacote e vai seguir. A diferença é que, vamos pegar um exemplo. Ia passar mais jogos no fechado. Não, no esporte interativo.
Só que o Esporte Interativo, por exemplo, o Esporte Interativo poderia passar Inter e Santos, porque tem o direito dos dois clubes. Inter e Grêmio, como um... Tem que haver negociação. Ou negociação, ou o Sport TV ia dizer não pode passar, e aí ninguém ia poder passar no fechado. Seguiria só passando no pay-per-view. A questão é, Inter e Fluminense, que passou segunda-feira para todo o Brasil, não passaria no Sport TV, porque o Sport, se fosse no ano que vem, o Sport TV não tinha o direito de TV fechada. Sim. O pay-per-view seguiria Pra ficar bem didático, é isso aí. Eu aposto que vão chegar aí em 2019 com tudo isso resolvido. Nem dúvida disso. O que vocês acharam da nova camiseta do Internacional? Eu não gostei, eu acho que descaracteriza muito. Pode ser com a combinação com o branco, né? Sei lá. É uma camiseta por opção, não é a camiseta... Né, Essa é a terceira. Do lado, Essa é a terceira camiseta. O Internacional já teve no passado. Teve a dourada. Dourada, e teve outras camisetas aí. Aquela que parecia do McDonald's. Eu acho o seguinte, só que não pode ter o cinza com o vermelho. Entendeu? Ou o vermelho com o cinza, para ser mais exato. Assim, eu acho que uma terceira camisa, jogar de vez em quando, tá bem. É o que está acontecendo mundialmente. Nós não podemos ficar atrás também dos negócios, né? Isso aí vai ampliar os negócios internacionais em termos de venda. Mas que impacta, né? O Inter entrando em campo com uma camisa escura. Mas com uma dourada também impacta. Mas aqui é a primeira vez que é uma camisa escura. Mas tu vê alguns times da Europa mesmo aí, tu vê... O Flamengo de azul ontem. O Flamengo de azul ontem, né? Que é aquilo? O Flamengo de azul... No Flamengo de azul Corinthians evoluiu um pouco. O Corinthians joga de vez em quando com outros... O azul também, o Corinthians de luz, de vez em O quando. Corinthians jogou com roxo, né? O Mauro César Pereira estava fazendo nas redes sociais uma relação da tal da camisa azul do Flamengo com um partido político que apoia o presidente do Flamengo. Não, mas na eleição presidencial. Não, mas aí não. Aí é a capa da gaita. Aí- Aí chegamos ao fundo. Podemos um Não, mas político nós já futebol. tivemos aqui na aldeia jogadores sendo apresentados O com o número número de 23. partido político. O número do 23. presidente. Não. Não seria nenhuma novidade. Pois é, mas Me falaram que é em homenagem ao mar. eu não concordo, né? Não pode misturar política com futebol. Tu acaba com o nosso futebol. Mas tem como separar a política do futebol? Tem que separar, não sei se tem como. Tem que separar. Não dá pra Tem o clube como. ficar, meu Deus, refém de algumas situações bem menores, né? Porque a história do Grêmio Internacional, por exemplo, meu Bem Deus. maior que as questões O cara se políticas. sujeitar, botar uma camisa com o número do partido que ele... Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Mas acontece. Aconteceu. Acontece nas melhores famílias. O Grêmio vai ser campeão da América? Não vai. Mário Sérgio. Pergunta pro Mário. Pra mim, Vai passar agora pelo Estudiantes, depois é o Tucumã, depois já é a semifinal já, né? quem tá com vantagem é o Estudiantes, não é o Grêmio. Pra começar. Tu acha que é grande vantagem? É grande vantagem. Para um time argentino é enorme vantagem. Ele sabe jogar com isso, né? Eu acho que o Grêmio não vai passar pelo Estudiante. E aí da crise? Isso, o problema é deles, não é meu. Mas aí o Grêmio não vai focar no brasileiro e complica o O plano problema Inter? do Grêmio também não é meu. Entendeu? Eu tô dizendo... O que eu tô tu torce que respondendo- aconteça? Que o Grêmio fique na Libertadores, que daí sofre um pouco mais no Brasileiro? Não, eu prefiro ter o Grêmio inteirinho no Brasileirão. Sem pensar em outros Igual jogos. pra igual. De igual para igual. Não quer correr o risco de ganhar. Não, vai igual para igual, depois não precisa se queixar, que isso, que aquilo, que vem retrencado, que joga 3 campeonatos. Vamos ver quem é o bom mesmo agora, sem igual sem pra os igual. Então, que os Estudiantes, que eu gosto muito, admiro, que venha aí, faça o seu trabalho e acabou. Quem morreu mesmo foi só o Flamengo, né? Que vai ficar fora pro Cruzeiro. O Santos ainda tá com o Independiente, o Palmeiras tá jogando contra quem? Palmeiras ganhou fora do Cerro Porteño. Ganhou do Cerro, fácil, né? Ganhou 2-0. Esse é Então, classificado, então. Tá. tá classificado. Corinthians, Eu não sei, só uma opinião rápida é que quanto menos adversários estiverem no caminho do Inter, melhor, né? Seja o Grêmio, seja o Palmeiras, o Flamengo. o Cruzeiro vivo, o Santos vai jogar, o Palmeiras tá praticamente passando. Corinthians perdeu pro Colo-Colo. Perdeu pro Colo-Colo. Mas eu acho que essa questão de ter o Grêmio inteiro, que é outro. Faz parte do campeonato, vamos embora. Tem que disputar. Até às 19.